Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Confira agora mais um resumo diário da novela Te Dou a Vida. Por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Quinta-feira, 30 de setembro de 2021. Pedro chega no hospital para visitar Nicolas. Nicolas corre e o abraça. Pedro diz a Nicolas que pensou nele em todos esses dias. Nicolas diz que se ele quiser, pode se verem todos os dias. Pedro diz que quer sim e pergunta como ele está. Gabriela fica sabendo que tem alguém com Nicolas e liga para Helena informando. Helena pergunta a Ernesto se ele deixou alguém com Nicolas. Helena fica intrigada e fica sabendo que nem sua mãe e nem seu pai estão com Nicolas. Gabriela informa a irmã que Pedro está com Nicolas. Ernesto, quando ouve, vira uma arara e fica furioso. Ele dá meia volta no carro e se dirige para o hospital com todo o ódio. Pedro e Nicolas aproveitam o tempo juntos. Domingo informa a Gina que Pedro foi no hospital visitar Nicolas. Gina já não gosta. Ernesto chega no hospital com Helena furioso. Pedro fala de sua infância numa fazenda com Nicolas. Nicolas e Pedro se abraçam. Pedro, Ernesto e Helena se encontram no corredor do hospital. Ernesto discute com Pedro e diz que não querem contato com ele. Pedro se justifica dizendo que ele teve autorização de ver Nicolas. Ernesto diz a Pedro que ele não é nada de Nicolas. Pedro manda Ernesto parar com suas humilhações. Pedro e Ernesto quase se agridem. Helena os impede e pede que Pedro vá embora. Pedro vai embora e Ernesto culpa Helena pela situação. Pedro fica furioso pela situação no hospital. Nicolas recebe carrinhos de brinquedo de Pedro. Ernesto vê e se zanga. Helena diz a Gabriela que já não sabe o que fazer para Ernesto parar com seus ciúmes. Gabriela diz à irmã que Ernesto parece ter mais ciúmes dela do que de Nicolas. Helena diz à irmã que Pedro ama Nicolas. Gabriela diz que Samuel e Dona Esther amam Nicolas também. Marta liga para Andréia e diz que conseguiu um homem para a Mônica, um professor de história. Ernesto diz a Dr. Veiga que ele está tomando decisões que não lhe correspondem, se referindo a Pedro, e diz que só a família pode ver Nicolas. O Dr. Veiga diz a Ernesto que se Pedro foi informado, foi a pedido de Helena. Ernesto diz para o doutor seguir somente as ordens dele. Pedro conta ao pai que quase brigou com Ernesto no hospital. Domingo diz ao filho que deve se afastar de Nicolas. Pedro concorda, mas diz que jamais se esquecerá dele. Helena diz a Ernesto que Pedro seria incapaz de fazer algo de mal a Nicolas. Ernesto diz à esposa que mandou o Dr. Veiga não avisar mais Pedro sobre Nicolas. Helena diz que isso é muito injusto. Gabriela visita Nicolas no quarto do hospital. Irene manda mensagens a Helena. Ernesto pergunta quem é. Helena não responde. Ele altera sua voz e pergunta quem manda a mensagem. Helena responde que é sua irmã e que não precisa se alterar. Ernesto quer ver a mensagem. Helena acha um exagero e não mostra a ele. Ele tenta pegar o celular à força e quase sofre um acidente. Eu já tomei raiva de gente assim que quer pegar o celular do outro por ciúmes. Ah, vá pra baixa da égua. Helena chega em casa e vê rosas e um jantar deixado por Ernesto. Irene vai à casa de Helena. Helena desabafa com a cobra criada e diz que Ernesto tirou o celular dela, pois não acreditou que era ela quem a enviava a mensagem. Helena diz à irmã que Ernesto não pode tratar Pedro tão mal. Irene, com más intenções, diz a Helena que Pedro fez muito bem a ela e Nicolas e não pode se afastar dele. Nicolas fala por telefone com sua mãe e diz que Pedro deu para ele os carrinhos de brinquedo. Helena diz ao filho que Pedro o ama muito. Gina e Pedro se reconciliam e se beijam. Ernesto fala mal de Pedro e sua família para Helena. Ernesto diz a Helena que não quer que Nicolas saiba que não é filho deles. Helena quer revelar a Nicolas que ele é adotado, mas Ernesto é contra. Ernesto e Helena se beijam. Gina conta ao pai que se reconciliou com Pedro e que vai ter casamento. Helena e Ernesto passam a noite juntos. Pedro conta aos familiares que se reconciliou com Gina. Domingo se alegra. Pedro conta a eles que quase brigou com Ernesto no hospital. Esther diz a Samuel que Pedro não está apaixonado por Gina. Horácio fica com Nicolas no quarto do hospital e cuida do neto.
Nicolas conta ao avô que Pedro presenteou ele com carros de brinquedo e que quando sair do hospital vai conhecer a mecânica de Pedro. Gabriela conta à mãe que Pedro estava com Nicolas quando eles chegaram. Andréia fica chateada. Gabriela conta a Samuel que irão viajar a Cuernavaca para um evento. Ernesto é ligado do asilo solicitando o pagamento do mês e a assinatura dele para a aplicação de uma vacina na mãe dele. Gabriela e Samuel saem rumo a Cuernavaca. O pneu do veículo fura no meio da estrada. Domingos se sente mal. Gabriela troca o pneu do carro. Samuel é picado por um escorpião. Pedro descobre que Samuel foi picado por um escorpião e ele e Rosa vão para o hospital. Mais tarde, no hospital, Gabriela sente ciúmes ao ver Rosa beijando Samuel e Pedro percebe. Nicolas liga para Ernesto, que o ignora, pensando ser Helena. Nicolas liga para Pedro por via chamada de vídeo e ele atende.